eu sou Amanda Santos e esse é mais um programa Edificando. Olá pessoal, esse é mais um programa Edificando e nós estamos aqui com a presença especial da nossa querida Kelly, obreira Kelly Alves. A Kelly que é casada com o presbítero Agenor e mãe do Davi e do Vitor. Acertei, né, Kelly? Kelly, muito obrigada, tá, por estar aqui conosco, contribuindo um pouco do que você sabe, né, dos seus trabalhos aqui na igreja e fora também, né? Muito obrigada, Kelly. Também. É um prazer também estar aqui com vocês. E é um desafio, né? Amém. Kelly, tem algumas perguntas aqui, foi recorde, né, de perguntas essa vinda da Kelly. A gente teve que selecionar algumas. Nós vamos começar com a primeira. Há quanto tempo você está à frente do Ministério de Jovens? Então, eu já trabalho com a juventude aqui em Ebenezer faz 2 anos. Só que antes de Ebenezer eu congregava em outra denominação, ao qual eu fui líder durante 10 anos. Então, total, 12 anos aí trabalhando com a juventude. 12 anos. É bom lembrar que eu não falei no início, a Kelly é uma das nossas professoras aqui da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, né, tá à frente ensinando na classe de mulheres e também, como ela já falou inclusive o tempo, liderando jovens junto com o presbítero Agenor. Vamos para a segunda pergunta. Essa pergunta quem fez foi o Pedro. O Pedro, que é um dos liderados, né, da Kelly. O Pedro pergunta o seguinte: qual tem sido o seu maior desafio como líder de jovens? Pedro, então, o meu maior desafio nesses 12 anos de liderança é mostrar para a juventude que na caminhada cristã, entre seus altos e baixos, nós devemos se manter firmes no Senhor e compromissados com o Senhor. Às vezes acontecem coisas na caminhada que nos entristece, aí gera aquele sentimento de eu não sou digno de estar na casa do Senhor, eu não sou digno de estar trabalhando, ninguém é digno de fato falando. Porém, nós temos algo que é o Espírito Santo de Deus que nos renova, traz algo novo a cada dia e a gente não pode se ausentar, porque o que muito acontece no meio da juventude é algo acontecer e a pessoa não aparecer mais na EBD, não aparecer mais nas atividades. Então, o que o jovem tem sido assim, mais difícil eles entenderem é que mesmo com as adversidades que se apresentam a cada dia, eu tenho que estar presente diante do Senhor. Eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar sempre me consagrando, mas não me prostrando diante daquela adversidade. Amém. É um obstáculo que ele vai vencer a ele mesmo, a própria pessoa vai vencer, Sim. Né, Kelly? Vamos para a próxima pergunta. Essa quem fez foi o pastor Rodrigo, que é o pastor também aqui da nossa igreja. O pastor Rodrigo Machado pergunta: como tem sido para você conciliar a família, trabalho e as tarefas com os jovens? Então, pastor, paz tem sido desafiador, porém tem botado em prática aquilo que eu aprendi na faculdade. Não sei se todos sabem, mas eu sou formada em administração de empresas e uma das coisas que o administrador ele tem que ter e saber a administração do tempo, aprender a administrar o tempo. Isso não se aplica só no secular, isso se aplica também ao que a gente faz aqui dentro. Como já foi falado, todos esses tópicos eles fazem parte de mim e assim, o contribuinte principal para tudo isso dar certo é o meu esposo. Tá? Ele assume junto comigo aí 50% dessa responsabilidade, então fica bem equilibrado, fica meio a meio e a gente não deixa a desejar em nenhum aspecto. Respondido? Espero. A importância da parceria, né? Do equilíbrio, né, Kelly? Como ajuda. Aí vamos para a próxima pergunta. Essa é de uma pessoa que é anônima, né? Qual a direção que os novos louvores, os chamados worship, né? Eles têm dado à juventude cristã? O que você acha disso? Então, a princípio, com o conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor, direção não tem dado muita direção não, porque o worship é um ritmo, é um estilo de música que tem surgido aí no meio cristão, porém são frases repetitivas
frase que muitas das vezes mexe muito mais com o emocional do que tratar de fato a mudança de caráter de um jovem. Se o jovem não tiver base na palavra, se ele tiver uma vida de oração, se ele não tiver uma vida de consagração, vai ser uma adoração, porque o worship nada mais que significa adoração, então vai ser uma adoração vazia. Então esses novos louvores estão vindo muito mais para mexer com a emoção do que levar o jovem à verdadeira adoração, a essência da verdadeira adoração. Então eu não vejo isso de uma forma que tenha agregado, talvez só movido mesmo o emocional da juventude aí. Perfeito, Kelly. Tem mais uma pergunta. A próxima pergunta é da Savana. A Savana também é liderada, né? Por uma você. das nossas lideradas. A Savana pergunta o seguinte: que dica, Kelly, você poderia dar para uma pessoa que tem um chamado para liderar? Savana, então o principal que uma pessoa deve ter é o conhecimento aprofundado na palavra e uma vida de oração. São os ingredientes principais para aqueles que têm um chamado. É um chamado que ela perguntou, né? Um chamado na liderança. É o conhecimento aprofundado na palavra do Senhor e uma vida de oração. E as demais coisas deixa Deus te guiar. Porque para cada momento da sua liderança, Deus ele tem algo a acrescentar. Deus tem algo a ser tratado. Deus tem algo a ser feito. Então vamos, em primeiro lugar, ouvir, né? E para ouvir a voz de Deus é necessário ter conhecimento da palavra e entender quais são os propósitos de Deus para aquele momento que você está, não que você é, mas que você está líder. Amém. Tá respondido. Eu acredito que o líder, ele tem que, principalmente hoje em dia, né, Kelly? Ele tem que estar curado, né? Para poder estar à frente de pessoas, porque o que a gente tem visto hoje... Enfim, pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não existia
voltamos e vamos seguindo com mais perguntas. Amém, Kelly? Vamos lá. Kelly, essa pergunta é muito boa. Kelly, como é que é o seu preparo para o ensino das aulas na IBD? Porque a gente sabe que tem a revistinha, né? Que tem o material onde se é acompanhado. Facilita, né? Mas por causa do público, a gente sabe que tem níveis diferentes de mulheres ali com conhecimento teológico. Tem desde a irmã que é a nova convertida até a uma outra que está com nível, enfim, de conhecimento maior da palavra. Como é que é o seu preparo sabendo disso? Eu acredito que já consegui, no tempo que eu já estou dando aula, eu consegui fazer uma leitura das alunas. E uma das coisas que é básico que eu faço, que é um aprofundamento na lição, né, dentro do tema. Procuro estar estudando dentro do tema para trazer um conhecimento mais aprofundado biblicamente e sempre trazendo uma aplicação no dia a dia, que é uma coisa que eu vejo que isso estimula muito as irmãs e faz elas assimilarem bem melhor as aulas. Ensinar teologicamente, tá? Ensinar dentro da palavra de Deus, porém, Kelly, beleza, entendi, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Então eu creio que gera um equilíbrio para ambas as partes. Eu não vejo tanta dificuldade pelo fato de uma ter um bom tempo de evangelho e outras não, até mesmo porque a busca é diferente. Isso a gente identifica claramente até mesmo pelas perguntas que elas fazem na EBD. Então dá para captar qual o tipo de aluno que você está lidando, sabe? Então o tempo que eu já estou dando aula, acho que já tem 5 anos que eu estou em Ebenezer, tem 3 anos que eu já estou dando aula aqui em Ebenezer, então já deu para conhecer bastante as alunas. Amém. Tem outra pergunta, essa pergunta é da Claudete, a minha sogra. Beijo, Claudete. Kelly, um professor de EBD tem alguma característica semelhante ao de um pastor? Claudete, boa noite, meu amor. Tem sim. E assim, a primeira é o ensino, né? Ponto, isso é indiscutível. É a questão do ensino. A outra questão é transmitir esse conhecimento, ter o cuidado, porque cada aluno tem o seu tempo de aprendizado. Às vezes tem coisas que nós falamos na EBD e o aluno ele ainda fica remetendo coisas que você já falou e você deixa bem claro que ele não entendeu, que não foi claro. Então você vai ter que repetir. O pastor muitas das vezes ele é repetitivo com uma determinada ovelha, tem que ter um cuidado. E porque a ovelha ainda não assimilou, ela ainda não aprendeu. Como eu falei, cada um tem um tempo de aprendizado. E no final, algo que eu acho que é essencial para qualquer tipo de relacionamento, que é a comunicação. E essa comunicação só o Espírito Santo de Deus ele pode nos dar. Porque hoje as pessoas trabalham muito na base do achismo. Eu achei que você falou dessa forma, elas te interpretam errado e a má interpretação, ela gera divergência. Então nós que estamos de frente sempre ensinando, seja no pastorado, seja na EBD, necessitamos buscar através do Espírito Santo uma excelente comunicação com a ovelha. Amém. Está respondido. Essa outra pergunta, que ela é minha, né? Eu queria saber de você se você acredita que a mulher ela precisa ter referência. A gente sabe que a nossa referência maior é Jesus, né? Mas no tocante à mulher, você como mulher, você tem referência, mulheres, tem alguma mulher como referência? Se tem, quais são elas? Olha, Amanda, eu acredito que sim. Todas as pessoas, todos nós temos alguém que nós admiramos na caminhada cristã. Porém, tem 2 pessoas que eu gosto muito, admiro, que é a pastora Edmeia Williams e a Camila Barros. São 2 pessoas que eu gosto muito, tá? Mas assim, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que é um princípio que eu tenho comigo. Tudo que eu tenho dúvida, tudo que eu busco pra mim, eu procuro ter conhecimento. Por mais que eu admire essas pessoas, admire a forma delas ministrarem, a forma, já ouvi o testemunho das 2, como Deus exaltou, como Deus levou, aonde elas estão, né? Eu achei linda a história delas, são 2 pessoas que eu procuro sempre estar ouvindo. Mas eu quero, dentro das minhas dificuldades, das minhas debilidades, mesmo ouvindo essas pessoas, eu procuro conhecimento bíblico dentro daquela proposta que Deus tem para mim. Eu não posso fugir do meu original. Deus tem uma proposta para mim, Deus tem um projeto de vida para mim, como teve um projeto para Camila Barros, como teve um projeto para a pastora Edmeia, né? E eu acredito e estou em busca da concretização do projeto de Deus na minha vida.
Então eu acredito que eu não posso perder a minha originalidade. Amém, Kelly. Vamos para outra pergunta. A outra pergunta é: qual é a importância da mulher na igreja hoje em dia? Então, desde Gênesis, a mulher já tem a sua importância, porque a gente serve a um Deus que não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus criou teve um propósito. Então a mulher em si, ela, em primeiro lugar, ela precisa se conhecer e conhecer o propósito de Deus para a vida dela. Nós fomos chamadas para gerar vida, nós fomos chamadas para cuidar, nós fomos chamadas para edificar, como diz em Provérbios 31. Então, se nós fizermos tudo isso que Deus já designou pra gente, só esses princípios, nós estaremos glorificando o nome do Senhor, e o restante Ele se encarrega. Buscar primeiro os propósitos de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino, o governo de Deus, é saber qual é o meu lugar no reino. Você, mulher, sabe qual é o seu lugar no reino? Eu sei, e a Bíblia deixa isso bem claro, que eu fui chamada para edificar, eu fui chamada para gerar, eu fui chamada para cuidar. E eu fazendo todas essas especificações, que a Bíblia deixa isso bem claro, sem sombra de dúvida, o nome do Senhor vai ser glorificado e eu vou viver a plenitude que a Bíblia me gera, que a Bíblia me garante. Amém. A próxima pergunta, Kelly, é da Alcenia, né? A Alcenia, que também é uma das professoras, né, da EBD. Beijo para a Alcenia, uma pergunta que é muito pertinente, principalmente para o dia de hoje, para o mês, né? A Alcenia fala o seguinte: diante das muitas demandas, né, que nós mulheres temos, esposa, mãe, um trabalho com a igreja, enfim, ela quer saber qual o conselho, o que você faz para ter um equilíbrio mental, né, dentro dessa administração. Ela sinalizou também essa questão do Setembro Amarelo, né, que levantaram, tiraram esse mês para fazer um alerta em relação a esses problemas psicológicos que acontecem, e ela quis chamar a atenção e buscar um conselho seu para as mulheres que estão vendo em relação a isso. Como que você lida com o seu emocional e qual conselho que você daria para as mulheres que estão nos assistindo em relação a isso? Amiga Alceni, paz, eu achei a sua pergunta maravilhosa, porque é algo que sempre quando eu tenho oportunidade nas minhas aulas, eu replico para as irmãs, e hoje eu vou ter oportunidade para falar para demais pessoas. Hoje muito o que acontece conosco é o seguinte: o ser humano, ele assim, quando ele acorda, a gente, aqueles 5 minutinhos que a gente fica deitado na cama, a nossa mente já acorda projetando o que nós vamos fazer quando estamos de pé. E ali, quando estamos de pé, a gente está executando o que nós projetamos quando estávamos deitados. Aí eu estou trabalhando e a minha mente já executando. E logo em seguida, a gente vai trabalhando dessa forma. Eu estou projetando algo na minha mente. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Eu acordo para ir trabalhar, só que ninguém levanta direto. A gente fica aqueles 5 minutinhos deitado na cama, e aqueles 5 minutinhos a gente assim, eu vou levantar, vou arrumar minha bolsa, vou ver minha roupa, vou fazer isso e aquilo outro, vou botar as crianças para o colégio. Quando você levanta e está executando o que você planejou deitado, a sua mente já está produzindo outra coisa. Você está botando a roupa nas crianças, está vendo a sua bolsa, está vendo a roupa do trabalho, e a tua mente está: eu vou sair daqui, vou pegar ônibus no ponto tal, depois eu vou pegar o metrô e vou soltar em tal estação. Então a nossa mente, ela vive nessa execução, projetando, executando, projetando, executando. Quando você vai ver no final do dia, você não separou um tempo para orar nem ler a palavra. Nós nos projetamos para tudo. Para tudo. E se deixar, isso se repete na semana inteira, e você passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até um mês sem ler a palavra do Senhor. Isso automaticamente o que gera? Gera um esvaziamento espiritual, fica vazio espiritualmente. Então vai gerando uma fraqueza que está bem sutil, eu não estou percebendo. Vai gerando uma fraqueza sutil, aí quando surgem as adversidades no dia a dia, aqui, coisas tão pequenas me atingem. Se você reparar, muitas pessoas hoje em dia, como vou pegar um gancho no que você me perguntou, que foi a questão do suicídio. Muitas pessoas hoje em dia, quando chegam no nível de depressão, eu vou falar primeiro dentro da nossa casa, do meio evangélico. É para você ver o quão essa pessoa está distante do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que o Espírito veio para nos dar vida. E às vezes nessa correria do dia a dia, desse mundo globalizado que a gente anda vivendo, a gente se afasta de Deus sem perceber.
e sem intervenção maligna, simplesmente porque a gente simplesmente projetou e executou, mas não incluímos Deus na nossa rotina. Não incluímos uma vida de oração, não incluímos uma vida de jejum, não incluímos uma vida de palavra, tá? Isso falando dentro da nossa casa. Quando a pessoa tem um cargo eclesiástico, tem um cargo ministerial, dependendo do nível onde ela se encontra, bate um questionamento. Porque muitas das vezes a gente sabe que o suicídio, como já foi falado, é uma dor que as pessoas sentem, é uma tristeza que as pessoas sentem, e muitas das vezes elas não conseguem se livrar dessa dor, ela não consegue se livrar dessa tristeza. Na cabeça dela, ela não consegue se livrar disso. Mas antes de chegar nesse nível, algo aconteceu para gerar isso. E nós cristãos, independente do tempo que nós temos no Evangelho, a gente tem que ter em mente que nós necessitamos sempre ter amigos, pessoas de confiança ao qual nós podemos conversar, desabafar, ao qual a gente pode falar da nossa vida e receberemos conselhos vindo do Espírito Santo de Deus. Independente do seu nível, independente do seu tempo na casa do Senhor, independente do seu cargo eclesiástico, nós temos que ter em mente que nós temos irmãos em Cristo ao qual nós podemos confiar. Se você ainda não enxergou essa pessoa, nós devemos buscar. E além de buscar, confiar que aquela pessoa está ali separada por Deus para nos orientar. Outra coisa que acontece muito no meio evangélico e que eu creio que tem gerado essa questão da depressão, do suicídio, é o fato da pessoa já chegar no ápice do ministério e ela se questionar: eu não posso estar dessa forma. Como eu, um pastor, como eu, um presbítero, como eu, uma missionária, voltar dessa forma. E ela não se sente confortável de se abrir, de falar, e ela se acusa. Quantos apelos são feitos no altar de pessoas que estão passando por determinadas situações e a pessoa talvez está lá no banco e já tem um cargo eclesiástico. Fala assim: como eu, um pastor, uma missionária, eu vou lá na frente receber uma oração para isso. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que durante a caminhada cristã nós necessitamos de libertação. Quando chega a um determinado nível, as pessoas esquecem, pensam que a libertação é só para um novo convertido. A libertação ela é constante e nós na caminhada cristã esquecemos disso. Que nós necessitamos estar em constante, buscando sempre a libertação. Eu necessito de libertação, você necessita de libertação, todos nós necessitamos de libertação. E quando atingimos a estatura perfeita, o que a Bíblia nos garante? Que o Senhor nos recolherá. Então, se estamos aqui é porque estamos em tempo de tratamento. Então, há uma necessidade de uma humildade, reconhecer que nós necessitamos desse tratamento, para que essa doença, esse mal desse século que nós estamos vivendo, não chegue até nós. Uma das coisas, quando eu soube da sua pergunta, uma das duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês é porque eu passei por dois grandes momentos na minha vida. O primeiro foi a minha gravidez, eu fui mãe muito nova e eu escutei a seguinte frase da minha mãe: agora é contigo e essa responsabilidade é com você. Eu tive que assumir a responsabilidade do meu filho em todos os aspectos, de levar ao médico, mas de levar ao médico sozinha mesmo, de cuidar dele e tudo mais. Esse foi o primeiro baque, porque muitas não conseguem, ou então desistem no meio do caminho, ou tem os avós que amparam. Eu não tive amparo, então isso me gerou um amadurecimento. E a segunda questão foi que teve um período da minha vida, eu morei sozinha com meu filho. Ele tinha 4 anos e eu fiquei 5 anos morando sozinha com meu filho. Então eu tive que aprender a administrar uma casa, eu tive que aprender a trabalhar e não poderia faltar porque eu tinha alguém que dependia de mim. E todo esse momento, teve situações que bateram um momento de solidão. De eu me sentir sozinha, de eu me sentir desamparada. Só que dentro dessas circunstâncias, o Espírito Santo de Deus, ele me ensinou. Dentro dessas circunstâncias, o Espírito Santo de Deus me ensinou a ser dependente. Ele me ensinou a olhar somente para Ele. E Ele me ensinou a desfrutar dos momentos difíceis da caminhada cristã. Porque falando assim, Kelly, é muito difícil falar isso. Desfrutar dos momentos difíceis da caminhada cristã. Sim, é quando você tem mais o conhecimento do Senhor. É quando você conhece mais a Deus. É quando você, de fato, tem experiências com Deus e cresce espiritualmente. Espero que tenha respondido sua pergunta. Super respondeu, Kelly. E agora nós vamos para um comercial e daqui a pouco a gente volta.
Programa Papo na Escada. Apresentação, Pastor Paulo César Miranda. Estamos de volta. Kelly, muito obrigada por ter cedido o seu tempo, um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, falar um pouco das suas atividades, né, do seu trabalho aqui na igreja. Muito obrigada mesmo, tá? E agora, Kelly, eu queria deixar esse tempo, esse espaço para você mandar o seu recado, falar, mandar um abraço para quem você quiser. Fica à vontade, Kelly. Então, eu gostaria de mandar 2 recados. O primeiro é para toda a juventude que vai estar assistindo esse vídeo, que Deus ele tem muito mais para a vida de vocês, tá? Vamos aprender a superar, porque momentos difíceis nós vamos ter sempre, porém a gente não pode desistir e anseio por um ministério. Porque uma coisa que está sendo muito difícil hoje em dia ver na juventude, no meio da juventude, não é só de Ebenezer não, tá? É de uma forma geral. É você ver um jovem querer seguir um ministério, um chamado. E poucos jovens você vê deslanchando aí na palavra, ensinando, seja lá cantando, tocando, não importa. Mas que você tenha o desejo e o anseio de ter um ministério. Porque Deus também tem, o primeiro projeto do Senhor na sua vida é esse. Que Ele projetou para você quando você nasceu, lá Salmo 139, quando deixa bem claro, tá? Que o Senhor já nos conhecia. Era por essa questão, que em primeiro lugar Deus tem um projeto nele, gerado no coração dele, para mim e para você. Então busque em Deus o seu projeto individual. E a segunda questão era para as mulheres, tá? Eu gostaria de falar para as mulheres que há um lugar especial em Deus para vocês, tá? A gente está vivendo aí um tempo de ideologias. Eu não vou citar, eu não preciso citar, porque todos vocês assistem televisão, só que nós temos que ter cuidado, porque cada mulher tem um tempo e tem um chamado. Se nós não soubermos administrar o tempo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, nós vamos colocar Agar na vida do Abraão que o Senhor nos deu. Nós ficaremos como Ana, amarguradas durante muito tempo esperando Samuel chegar. Então algumas coisas nós vamos trazer para a nossa vida simplesmente pela falta de sabedoria e por aderir, tá? Coisas que a sociedade está impondo dentro do meio evangélico. Tem coisas que existem e que não ferem os princípios bíblicos, que é a questão de se cuidar, que é a questão de frequentar uma academia, mas nada disso em excesso. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder o foco, para nós não perdermos o foco e ir na onda do que é a sociedade. Não só o jovem tem que ter cuidado, mas muitos adultos hoje têm se perdido por não ter tido o cuidado de certos princípios que têm se perdido. Então, essa é a dica que eu gostaria de deixar tanto para os jovens quanto para as mulheres. Amém. Kelly, nós queremos agradecer a você mais uma vez por poder estar aqui conosco nesse programa. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Com tanta gente boa na Ebenezer, vocês me escolheram, mas eu que agradeço. Você é bênção, Kelly. E dizer a você que está nos assistindo que se você gostaria de levar a Kelly para estar levando a palavra de Deus para a sua igreja, os contatos da Kelly vai estar passando na nossa tela, os contatos das redes sociais. Acompanhem os trabalhos da Kelly. Vocês também podem seguir as nossas redes sociais, onde lá vão estar toda a nossa programação, inclusive o programa. Muito obrigada por estar conosco em mais um programa. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Uma construção, edificar exigem regras, unir os ferros.